caso surpreendente. O Nate pede com licença e pergunta se ela tem algum trocado para dar para ele. Ela fala que não tem muita coisa e pede desculpas. E depois que ele agradece, ela pergunta se ele está com fome. O Nate pergunta se ela tem alguma coisa para ele comer. Então ela dá água para ele e fala que está muito quente. Ele pergunta se ela não vai precisar da água, mas ela diz para ele que tudo bem. E depois de também dar alguma coisa para ele comer, ela fala que se ele não se importa, ela gostaria de saber o que ele está fazendo ali na rua. Ele quase chora na frente dela e diz para ela que está sendo muito difícil esses últimos dias e que realmente é muito difícil falar sobre isso. Ele diz para ela que ele pensava que tinha encontrado a pessoa certa, mas que ele foi deixado por outra pessoa e que ela levou o que ele tinha conquistado quase uma vida inteira e que ele acabou perdendo o trabalho e a casa dele. Ela pede desculpas por ter tocado nesse assunto e pergunta se ela pode sentar do lado dele. Ela fala que tudo bem e diz para ele que nada que o tempo não resolva. O Nate diz para ela que eles estavam juntos há 5 anos. E já ela fala que sente muito e pergunta há quanto tempo que isso aconteceu. E depois que ele diz para ela que há uns 4 meses, ela pergunta se ele tem família ou algo assim. Ele fala que ele sente que depois que as coisas começaram a ficar difíceis, parece que ninguém ficou do lado dele. E quando ele diz para ela que está tentando sobreviver, ela pergunta se ele está procurando trabalho. Ele diz que sim, mas que está sendo muito difícil e fala para ela que ele chegou a ganhar muito dinheiro com criptomoeda na época que ele estava com a mulher dele. Ela fala que entende o quanto deve ser difícil para ele. E que, na verdade, ela tem um amigo que está precisando de um assistente e se ele quiser, ela pode ligar para ele. Ele pergunta se ela está falando sério e em seguida pergunta se ela faria isso por ele. Ela fala que ele parece ser uma boa pessoa, mas que ele vai ter que dizer para ela se ele pode chegar no horário e tudo mais. E depois de algum tempo ali conversando com ele, ela liga para o amigo dela e dá o telefone para o Nate. E resumindo a conversa, o amigo dela marca uma entrevista para o Nate no dia seguinte às 11 horas da manhã. Ela dá um abraço nele e fala que está muito feliz por ele. Ela fala que está preocupada se ele vai ter alguma roupa adequada para a entrevista. Ele fala que perdeu as roupas dele quando a ex-mulher dele tomou a casa dele. Então ela fala para ele que já que ela está com o tempo livre, talvez eles possam sair para comprar alguma coisa legal para ele. E quando ela fala para ele que só vai precisar passar na casa dela, ele pergunta se ela vai levá-lo para casa dela. Ela diz que sim e fala que ele parece um cara muito legal. E fala que confia nele, de certa forma. E nesse momento ela fala para o Nate que vai ser melhor se eles forem de metrô. O Nate pergunta se ela tem namorado, mas ela diz para ele que ela é solteira. Então ele resolve dizer para ela que ele precisa ser sincero e que na verdade ele não é um morador de rua. E diz para ela que ele faz experimentos sociais e que esse é o carro dele. Ainda que de longe, Will pergunta para essa garota como ela vai. E em seguida pergunta o nome dela, mas como ela não responde, ele pergunta por que ela está tão tímida. Ela diz que só não conhece ele. E depois que ele pergunta se é só por isso que ela não quer conversar com ele, ela fala que ele a para na beira da estrada para conversar com ela, sendo que ela não conhece ele. Ele pede desculpas e fala que o nome dele é Will e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela tem algum plano para hoje. Ela diz para ele que provavelmente ela vai sair com o namorado dela. Ele pergunta quanto tempo ela está com esse problema, mas ela não entende. Então ele responde que se não é ele que está namorando com ela, então esse é um problema que ele precisa resolver. Ela acha engraçado, mas fala para ele que ela precisa ir porque o namorado dela não vai gostar de saber que ela tá ali conversando com ele. Ele fala que tudo bem, dá um bom dia para ela e caminha na direção do carro.
Ela pergunta se esse é o carro dele e em seguida fala que ele tem um carro legal. Ele fala que tudo bem e diz que ela tem namorado. E depois que ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado, ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela fala que só disse que ela tinha um namorado porque ela não conhecia ele e também não sabia que ele tinha um carro. E depois que ele pergunta se isso faz diferença para ter um relacionamento com ela, ela fala que claro que sim. Ele fala que vai ser melhor se eles conversarem dentro do carro e fala que ela pode entrar. Dentro do carro, ele pergunta se ela está vendo uma câmera bem pequena do tamanho de uma caneta. E conta pra ela que eles estão fazendo um vídeo expondo interesseiras e que eles chegaram à conclusão que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e já ele fala que ela é sim. Ele fala que ficou muito claro que ela é interesseira e pede pra ela sair do carro dele. E ela começa a se alterar e fala que ele é muito feio e que parece o zelador da escola dela. Ele fala novamente pra ela sair do carro dele. E termina dizendo que ele é um zelador que tem carro e já ela vai embora no frio. Esse vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e ela diz para ele que está indo para o carro dela. Ele pergunta se ela estacionou o carro dela ali na frente e em seguida se apresenta para ela. Ele pergunta por que ela está indo embora e pede para ela esperar. Ela fala que precisa ir, e já ele pede o número dela. Mas ela diz para ele que ela precisa ir embora agora mesmo. Mas antes mesmo do Nate abrir a porta do carro, ela já estava se arrependendo. O Nate fala para ela que ele não entendeu o que ela disse. Ela pergunta para onde ele vai, mas ele diz para ela que pensou que ela não estava interessada. Ela fala que ela estava com pressa, mas que eles podem conversar. Ele se aproxima e pergunta o nome dela novamente e fala que é um prazer conhecê-la. E diz para ela que ela ficou muito linda com essa roupa. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gosta. E depois que ela diz que gostou do carro dele, ele pede o número dela novamente. Ele conta para ela que ele acabou de chegar na cidade e que ele veio de Atlanta e que ele está tentando ainda conhecer o lugar. Ela fala que tem muitos lugares e conta para ele que tem um clube novo que está bombando e que ela poderia mostrar o lugar para ele. Ele entrega o telefone dele e pergunta se ela tem namorado. Mas ela simplesmente responde que talvez ela tenha. E depois que o Nate pergunta qual a etnia dela, ela fala que é hispânica. E nesse momento, o Nate pergunta para ela se ela gostaria de almoçar com ele, e que no meio do caminho eles podem pensar em alguma coisa para fazer depois. Ela diz para ele que é uma ótima ideia e que o carro dela ela pode pegar depois. E como ela fala que não está conseguindo abrir a porta, ele fala que vai abrir para ela. Ela fala que adora Lamborghini, mas ele fala que na verdade esse carro é uma McLaren. E dentro do carro ele fala pra ela que ela só voltou por causa do carro dele e que ele tá achando que ela é uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e que nem é do tipo de pessoa materialista. Ele fala que o que ela fez até o momento é muito diferente do que ela está dizendo. Ela diz pra ele que é melhor ele dizer de uma vez que ele não está interessado nela. Ele fala que realmente no momento ele perdeu a vontade, mas que ele tem o telefone dela e quem sabe depois ele possa ligar pra ela. Ela fala que isso vai acontecer se ela estiver com vontade. E já ele fala que isso vai acontecer quando ele tiver com vontade, já que ele que tem o número dela. Ele fala que ela é tão interesseira que já está merecendo até mesmo ganhar um diploma. Ela fala que vai sair do carro dele e já ele fala que também acha melhor ela fazer isso. Ela fala que ele não é ninguém. E já ele fala que é melhor ela ir andando pro carro dela. E ela termina dizendo que não vai fechar a porta do carro dele. O Nate pergunta se ela não vai fechar a porta. E termina dizendo que não tem problema algum.